Olá, boa noite para quem está chegando. Fiquem à vontade. Qualquer coisa vocês podem ir perguntando aí conforme vai passando as informações. E eu já vou ir entrando. Só uma breve apresentação. Tem tanto o canal, tem o perfil aqui, né, no TikTok, mas também tem o perfil lá no YouTube, no canal. Tá, gente? E assim, os conteúdos que eu trago para cá, alguns vão para lá, né? E também tem os conteúdos que já estavam lá antes mesmo de ter a conta aqui no TikTok. Então já tinha bastante coisa, bastante informações lá. E tem muitas das informações que foi passado nos vídeos do canal que vão se confirmando agora, sabe? Direto vejo as pessoas falarem, notarem as coisas acontecendo nas vidas delas. E algumas vezes eu vou citar algum vídeo lá do canal aqui para ajudar nas informações que vão ir sendo passadas, tá? O tema da live hoje é a cura mais profunda vem agora. E assim, acredito que tá todo mundo meio que mexido, passando por situações, às vezes até vendo o mundo desmoronar à volta de vocês, assim, de todos nós, né? A gente vai passando por situações que a gente nunca imaginou que tivesse que passar na vida, ou que pudesse passar na vida. E ficamos tentando entender da onde que vem tudo aquilo, né? Mas tudo faz parte, nada por acaso, né? Então, até as coisas mais complicadas que acontecem com a gente, tudo aquilo vem por um motivo, vem para poder trazer uma resposta, um caminho ou um novo direcionamento para a gente. E isso tá muito agora por conta da transição planetária, por conta das separações, né, das últimas separações que estão ocorrendo no mundo, da retirada, né, de que seres negativos que durante muito tempo ficaram aí dominando e fazendo a vida da gente de gato-sapato, né, fazendo com que a gente vibrasse e fizesse exatamente do jeito que eles quisessem. Então está sendo modificado isso, esses seres estão sendo retirados, enfim, tem muita coisa rolando, né? E a gente está nos últimos passos ali para as limpezas individuais e limpezas também no coletivo, né? Quebra da Matrix e tudo mais, para que nós possamos ser transformados, sutilizados para ser esse novo ser humano da 5D, né? Porque na verdade é isso que vai rolar, né? A gente está sendo sutilizado em terra, ainda encarnados, nossos corpos estão sendo transformados, vão ficar mais leves, né? Estão sendo transformados para serem mais leves, para que a gente consiga viver nesse novo planeta que também está mais leve, né? Então, não tem como ser leve se a gente carrega as bagagens anteriores. A gente vai continuar pesado, vai continuar denso e não vai funcionar. Então, por isso que a gente precisa passar por essas limpezas agora, tá? Essa live veio também para poder passar uma situação em particular que ocorreu comigo. E essa situação, ela aconteceu, até falo, às vezes eu brinco lá nos vídeos do canal, né, que a minha vidinha, eu meio que sou um ratinho de laboratório, assim, né, eu vou passando pelas situações, vou descobrindo como é que funciona, o que acontece e tal, e aí depois a espiritualidade fala, vai agora lá e faz um vídeo sobre isso, porque esse vídeo vai ajudar outras pessoas, essa situação que você passou vai auxiliar outras pessoas, então é necessário que esse conteúdo seja passado. E nos últimos dias eu tive uma situação de cura muito forte, assim, de um padrão que já vinha de muito tempo, que era um padrão que a espiritualidade já estava um bom tempo no meu pé, falando que eu precisava largar essas situações, que eu precisava deixar esse padrão. E eu fazia coisas, mexia em várias coisas na minha vida, só que o negócio parecia que não estava ainda, estava faltando alguma coisa, sabe? Porque por mais que eu mexesse em situações na minha vida, eles continuavam falando, você precisa deixar tal padrão, você está ainda repetindo ciclos, você não está resolvendo tal coisa. Aí eu ficava assim, gente, mas eu estou fazendo tanta coisa, o que ainda falta? Aí nessa semana veio o estalo.
Na verdade, da semana passada para essa, né? Que veio da semana retrasada para essa que passou, que veio esse estalo ali para mim entender onde que estava o erro. Né? E é sobre isso que vai ser falado aqui. E assim, a espiritualidade também explicou que essas informações aqui passadas, mesmo que as pessoas não vivessem na sua vida a mesma situação que eu, apesar de que eu acredito que vai ter algumas pessoas que passam, sim, estão passando por essa situação, era para ser feito, né, a live, porque essas pessoas, mesmo que em contextos diferentes, elas iam receber insights para também conseguir fazer as suas próprias curas, tá? Então, por isso que é necessário que seja passado, assim, é uma situação particular, tal, que não, às vezes a gente fica meio incomodado de falar de coisas pessoais, enfim, mas faz parte do meu caminho, né? E assim, não é para poder ficar, tá falando muito de você, tipo assim, não é para poder mostrar para vocês que por mais que vocês também possam viver alguma situação assim, tem como notar, né, a cura, tem como notar o que precisa ser visto e ser modificado, sabe? E até as engrenagens do universo, que também vou falar sobre isso e vou mostrar como que esse processo de cura também foi visto em relação às engrenagens do universo. Já vou dando entrada aqui com o entendimento. Deixa eu só ver se eu não esqueci nada aqui do início. E assim, todos esses processos de cura que forem acontecendo, a gente não tá fazendo nada disso sozinho, tá? A espiritualidade tá com a gente o tempo todo. O universo tá mandando dicas, tá enviando insights, informações. Então, assim, não estamos sozinhos não, tá? De jeito nenhum. Tem muito auxílio em volta da gente. Auxílio espiritual, auxílio do universo, até os elementais, os seres, né, da natureza ali, eles auxiliam a gente nesses processos também, nesse momento. Então, são vários contextos, várias conexões juntas ali para nos auxiliar, tá? Então, vamos lá. Então, se fala que vai ser curas profundas, porque em outros momentos, dificilmente seria possível notar isso de forma racional, né? Assim, eles ainda trouxeram para mim um entendimento racional para conseguir explicar, mas muitas vezes essas curas vão vir de uma forma sutil demais que a gente nem consegue explicar, a gente só sente a situação. E vocês vão ver eu falar várias vezes essa palavra, sentir a situação. Então, só que eles me explicaram que vai dar para poder trazer ali de uma forma mais ou menos racional para a gente entender. Vamos lá. Então tá, eu vou resumir um pouquinho. Assim, eu tenho vários animais, né? Eu sempre convivi com animais desde muito cedo. E sempre foi muito importante para mim essa convivência com eles. Já teve momentos que eu tive muitos mais, né? Sabe, de ter, sei lá, mais de 20, 30 animais em casa. Então, oi, boa noite para todo mundo que tá entrando, tá? Fiquem à vontade, qualquer dúvida, conforme for falando aqui as coisas, podem perguntar também, tá? Boa noite. E assim, eles, para mim, sempre foi um apoio muito grande, emocional. Só que antes eu não entendia a importância disso, sabe? Só que nos últimos dias, vou já passar essa parte para depois ir para outra. Nos últimos dias apareceu para mim um post no Instagram, eu até compartilhei nos stories, onde se falava exatamente de como muitas pessoas que se apegam muito aos animais foram pessoas que passaram por situações na sua vida de se verem machucadas por outras pessoas, né, de terem sofrido algum tipo de violência ou de terem se sentido traídas, violentadas ou feridas de diversas formas diferentes por outras pessoas. E aí essas pessoas elas acabam tendo até dificuldade de confiar e não conseguem mais amar com tanta facilidade assim o outro, né? E aí como que elas fazem? Elas passam, né, esse sentimento para o animal, sabe? Para os animaizinhos. E aí na hora que eu vi esse vídeo já começou a virar uma chave, né? Na hora eu até me emocionei, porque eu me vi ali. Porque já
passei por muita coisa também, sabe? Vim de várias situações na vida, né? Tive problemas familiares, então em vários momentos me senti traída, sim, tá? Traída na confiança, traída na questão de oferecer carinho, afeto, amor e, enfim, não ser retribuído tudo aquilo. Então, foi uma forma da espiritualidade me mostrar parte do erro. Então, um pedaço disso era essa questão. E aí, além disso, vamos voltar mais um pouquinho, né? Já tem 2 semanas, não, tem vários meses, na verdade, que a espiritualidade está pegando no meu pé na questão de desacelerar, de cuidar da minha saúde, de ter um pouco mais de tempo de olhar para mim. E eu tentava, mexia nas minhas rotinas aqui, rotina do trabalho, rotina da casa, das coisas. Eu mexia, porém continuava essa cobrança, sabe? Então eles continuavam falando, você não está se priorizando, você está deixando você de lado, você não está olhando o que precisa ser olhado. Eu, por mais que eu mexesse nas coisas, eu já não sabia mais o que fazer. Eu ficava, gente, mas o que falta? Porque eu já mexi em tanta coisa, já mexi em tantas peças, o que falta? E aí eu me toquei, mas eu acabo perdendo muito tempo cuidando dos meus animais. E assim, só que assim, eu perdi esse tempo, mas ao mesmo tempo, ainda voltando na historinha lá que apareceu no Instagram e tal, eu me recordei que eu tinha o costume de fazer assim, né, naquele momento ali do luto, eu acabava não vivendo muito tempo ali, não vivia direito o luto, eu já enfiava outro animal para não precisar passar pela dor. Então, tipo, se eu tinha, sei lá, uns 10 ratinhos desse de pet, morria um, eu já pegava outro para colocar lá, sabe? Para não passar pela dor, pelo processo da dor. Se eu perdia alguma ave, já pegava e adotava outra, sabe? Eu nunca ficava, assim, totalmente sem um animal. Não é nem ficar totalmente sem animal, mas assim, eu sempre dava um jeito, tipo, se eu tinha 15 animais, se eu perdia um, eu já dava um jeito de enfiar para poder continuar 15, sabe? Eu não queria diminuir a quantidade de animais. E eu não entendia que isso não era por uma questão... na verdade, eu nem sei qual seria a questão, mas na verdade, era uma questão de dependência, né? Eu passei a dependência para esses animais. E passei a depositar todo o carinho, todo o amor neles e tal. E nesses últimos dias, de acordo com o que a espiritualidade foi falando, olha, você tá se deixando de lado e tal. E é um padrão que já tem um bom tempo que eles estão falando isso, e assim, é algo que eles já falam que é um padrão da vida toda que eu tenho, eu acabo fazendo isso. Eu ficava pensando, tá, mas eu tô me deixando de lado em quê? Aí foi nesse momento que eu notei, eu acabo ficando muito tempo cuidando dos animais. E eu não deixo que essa quantidade de animais diminua, não deixava até então, né? Eu sempre dava um jeito de colocar outro para continuar essa questão do trabalho ali, do ciclo de trabalho. Então, aí eu caí a ficha, falei, não, então é sobre isso que eles estão falando, né? Como que eu vou priorizar a minha vida? Porque querendo ou não, a gente sabe, animais dá custo, né? Então, grande parte das minhas finanças, dos meus, né, honorários, enfim, do meu dinheiro, vai para cuidar deles. Então, muito ia para cuidar deles, o meu tempo ficava por conta deles, a minha energia ficava por conta deles, sabe? Então, eu caí a ficha, aí que tá o erro, né? É aí que eu acabo errando. Porque o problema não é ter um bichinho em casa, o problema é que às vezes a gente coloca tantos para suprir uma carência interna, né? Eu acho que é mais ou menos assim que funciona também com as pessoas que são acumuladoras, né? Se é que aqui não chegou a ser acumulação, assim, acumulador, né? Não chegou nesse ponto, mas acaba que eu acho que é mais ou menos assim. E veio outra questão também que eu já ia esquecendo de contar, que também ajudou para essa caída de ficha. Porque assim, há um ano atrás, mais ou menos, eu tenho uma amiga, não vou citar nomes, enfim, né? Mas eu tenho uma amiga que ela tinha, acho que é 1 ano, 2 anos, não lembro. Mas ela tinha formado em veterinária e ela tinha criação, né? Ela criava animais para venda. Animais...
não animais convencionais, como gato, cachorro, outros tipos de animais, tá, gente? E aí, na época, ela começou a perder muitos animais e ela não estava entendendo por que ela estava perdendo tantos animais. Aí, depois de muito tempo ali, a espiritualidade me permitiu falar para ela que ela estava perdendo esses animais. Tinha outros processos rolando na casa dela também, de energias densas, que estavam auxiliando, mas sempre uma coisa se conecta à outra, nunca é só uma coisa, né? Mas além disso, era o fator de que ela já estava formada, né, do curso dela de veterinária. Ela queria trabalhar na área, ela manda super bem, gente, assim, ela é perfeita no assunto veterinário, assim. Ela consegue ver qual que é o problema do animal só de olhar para ele. Claro que perde exame, vê tudo mais, mas assim, só de olhar ela já descobria onde que estava o erro. Então ela é muito boa no que ela fazia. Só que ela não estava conseguindo ter tempo para se dedicar totalmente a esse trabalho por conta da criação dela. E aí a criação dela começou a morrer. Ela começou a ter muita perda de animais. E aí a espiritualidade pediu para falar, olha, ela está perdendo animais por causa disso. Porque agora ela precisa priorizar ela precisa priorizar a carreira dela. E não dá mais para poder ela manter tantos animais. Eu contei para ela ficou brava. Ela ficou brava comigo no primeiro momento. Ela não queria soltar os animais de jeito nenhum, porque também para ela era uma questão de dependência, era uma questão de feridas emocionais também, tá? Então, assim, para ela foi muito ruim receber essa notícia. Só que ela continuou perdendo animais, não parou aquela quantidade ali de perdas, né? E aí ela voltou a conversar comigo e falou, nossa, será que é isso mesmo que a espiritualidade quer? Será que é isso mesmo que tem que ser feito? E assim, a partir do momento que ela parou, ela acabou com a criação, então ela vendeu as matrizes, parou a reprodução, parou de vender, comercializar, né, continuar dando cria dos animais ali, só dela fazer isso, se resolveu o problema. Então, os que eram pets, porque assim, o negócio estava ficando tão complicado, que até animais que eram pets dela, já estavam começando a morrer, né, animais que ela tinha um apego muito grande, ela estava sentindo muito, que eram animais que ela ganhou de presente de pessoas importantes, enfim, então isso estava acabando com ela, estava vendo ela ir a água abaixo, assim, né, se nada fosse feito. E aí, depois que ela fez isso, que ela acabou com a criação, aí o universo vai mexendo as peças para poder ajudar a pessoa. E aí, naquele momento ali, parou as mortes, né? Os outros animais não morreram, não teve mais nenhuma perda dos outros que eram pets. E ela conseguiu programar, arrumar a vida dela ali para ela ir em direção à carreira dela, né? Então, eles me fizeram lembrar dessa história. Oi, Ana! Muito bom te ver aqui. Boa noite. Que bom, chegou a tempo. Boa noite para todo mundo que está entrando, tá, gente? Podem ficar à vontade, qualquer coisa, podem conversar, perguntar, enfim, podem participar, tá bom? Então, ali, naquele momento, eles fizeram eu lembrar dessa história. E passou o filme, veio tudo que foi conversado com ela e tudo mais. E engraçado que na época que eu tava conversando com ela, já me veio uma sensação esquisita, sabe? Sabe quando te dá um nó na garganta? Naquela época deu. E eu já querendo emocionar. E aí também eu acabei me emocionando muito com ela na época, porque eu sabia o valor que os animais tinham ali pra ela, sabe? Eu lembrando disso, acabo me emocionando de novo. Então, eu me emocionei, eu tive um nozinho na garganta, enfim, eu acabei ficando fragilizada em relação a ela nessa época também. E aí passou, né, e aí agora a espiritualidade me faz recordar da situação. E aí, quando eles me fizeram recordar de tudo isso, no final eles falaram, Aline, você é o espelho, é a mesma coisa. Ai, gente, assim, quem tem bichinho aqui vai entender, sabe? Quem deposita muito esse amor, né? Passa essa dedicação toda para eles. Acredito que vocês vão entender o tamanho que é a dor de imaginar que você não pode ter, né? Assim, não é que não pode ter, eles não me proibiram de ter. Tanto que eu posso continuar com os animais que eu tenho aqui. O negócio que pega é esse acúmulo de animais. Isso que não tá dando certo, porque tá desgastando muito, sabe? Então sempre, por exemplo, há pouco tempo eu perdi uma galinha. Era a última galinha que eu tinha aqui.
Ela acabou morrendo. E aí eu já tava, antes, né, de cair a ficha, sim, verdade, né, Ana? Nossa, é muito amor, né? Então, antes de cair essa ficha, eu já tava pensando, nossa, eu vou ir lá e vou comprar um casal, vou colocar um chinesinho, né, que é aquelas galinhazinhas que não tem pena, né, que é só as pelujinhas. Eu já tava pensando em fazer isso, olha só, mal morreu uma, eu já tava pensando em trazer outra, né, ou duas ainda, né, um casal, olha só. E aí veio esse cair de ficha ali, eu entendi, olha aí, é isso que eu não posso continuar, sabe? O problema não é ter animais, o problema é a gente transferir toda a dedicação e querer acumular muitos, porque assim, isso também a espiritualidade me explicou. De forma inconsciente, eu estava acumulando tantos animaizinhos também para poder não sobrar tempo, sabe? Era aquela questão de excesso de doação. Agora eu não vou lembrar qual ferida que é. Não sei se é na ferida da humilhação, que tem essa questão, sabe? Da gente estar sempre, ou a ferida do abandono, não me lembro muito bem, mas que você tá sempre se doando, sabe? Sempre entregando. E tem muitas vezes que vai ser isso com a mãe, né? Assim, a mãe com os filhos, que vai se doar, vai fazer tudo pelos filhos, vai fazer, né, triplo e coração ali e tal. E ela acaba se anulando, ela vai acabando se deixando de lado. Eu não tenho filhos humanos, mas eu acabei transferindo esse amor para os animais. Eu comecei a fazer isso com eles. E realmente, você se doa tanto e você vai se esquecendo. E aí começou a aparecer problemas físicos, né? Então eu comecei a ter dores, eu comecei a ter alguns probleminhas de saúde. Aí quando só de cair essa ficha, esses problemas de saúde, tipo, eles desceram assim, de 100% de problema, tá 40%, sabe? 40%, 30%. E cada dia eu vou vendo que tá melhorando. Então, era isso, sabe? Era esse auto-sacrifício que tava me levando a fazer as coisas dessa forma, deixar de me priorizar. E eu estava repetindo um padrão familiar, tá? Porque caiu essa ficha também, porque é um padrão que a minha mãe faz, sabe? Ela se doa demais, ela se entrega demais para os filhos, para todo mundo, e vai deixando ela de lado. Sabe aquela coisa de autossacrifício, tipo, eu tenho tal dinheiro para comprar tal coisa para mim. Mas eu vou comprar tal coisa pro meu filho. E eu deixo, eu não preciso. Tipo assim, e vai se deixando de lado. E tá muito errado. Assim, a mãe, ela tem que cuidar dos filhos, sim, ela tem que ajudar, só que ela não pode se sacrificar tanto. Aí que tá o erro, você vai deixando de viver pelos outros. E assim, tô falando de filho, mas às vezes vai ser filho, vai ser marido, vai ser todo mundo em volta. E tá muito errado. E é um padrão que se repetia, que minhas avós também repetiam, né? Que todo o sagrado feminino da família repetia. E aí a gente volta de novo no sagrado feminino. Sempre eu acabo falando aqui sobre o sagrado feminino em algum momento, porque tem tudo a ver, né? É o sagrado feminino que nutre. Ok, isso é verdade. É ele que nutre, é ele que se conecta com o espiritual, mostra esse mundo espiritual para a família ali. Só que se essa autodoação ela fica desregulada, se perde um equilíbrio desse sagrado feminino, ele não fica bem, ele não vai ficar bem. Aí são duas partes ali. Ou vai ser um sagrado feminino bagunçado, onde vai ter o excesso de doação, ou então vai ser um sagrado feminino bagunçado, onde a pessoa vai ter tanto medo, assim, um autocontrole, que ela não vai confiar em ninguém, não vai querer saber de ninguém, não vai se doar para ninguém, sabe? E tem como existir um equilíbrio das partes, não precisa ser 8 ou 80, assim, sabe, gente? Tem como se equilibrar essas questões. Então, ok, né, eu passei por essa situação, eu fui caindo essas fichas. Deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma coisa. Rapidinho. Tá. Não, peraí, depois eu falo sobre isso aqui, rapidinho. Então, assim, para poder chegar nesse nível,
em parte foi as questões das curas também, porque quando a gente vai se curando, a gente tem essa facilidade maior para poder ver as coisas, ver as situações e tudo mais. Antes eu não tinha noção nenhuma disso, porque eu ainda estava no processo. Assim, eu, na verdade, não estava nem no processo. Teria que começar os processos de cura ainda. Então, nunca na visão antiga, num outro momento da minha vida, eu ia conseguir notar isso. Só consegui notar agora, por quê? Porque foi muita cura interna, muitos processos ali de perdão ancestral, Ho'oponopono. Eu fui vivendo, fui fazendo muita coisa voltada para a cura, sabe? Cura de Sagrado Feminino, oração de 21 dias de Arcanjo Miguel. Eu fui fazendo muita coisa. Então, esses processos de cura também me ajudaram para poder enxergar isso agora, para poder ter força para tomar as atitudes. Porque quando a gente passa por esses processos, a gente está diante da situação e consegue tomar uma ação, né, diante daquilo. Que se a gente não tivesse esse processo de cura, a gente não ia conseguir. Vamos usar um exemplo. Quando eu fui me separar, né, 12 anos de relacionamento, resolvi me separar. Antes de chegar no ponto da separação, eu sabia que eu tinha muitas travas, eu sabia que eu tinha muita coisa interna que dizia que eu não seria capaz, que eu não ia conseguir me virar. Então, eu sabia que tinha essas coisas rolando em mim, sabe, internamente. Mas a espiritualidade começou a despertar em mim, primeiro para cair a ficha das situações, e segundo, eles foram me guiando nos processos de cura. Aline, faz isso, Aline, faz aquilo. Faz a meditação tal, faz ressonância harmônica, faz reprogramação mental, faz ativação de tais arquétipos. Tudo isso foi me ajudando para mexer no meu mental, né? Eu fui virando as chaves ali no mental, para chegar no momento crucial ali, onde eu ia falar, pronto, eu não quero mais. Porque se eu chegasse nesse momento de falar, pronto, eu não quero mais, e eu não estivesse preparada, a pessoa ia me manipular ali na conversa e eu ia acabar desistindo da separação, né? Principalmente quem lida com pessoas narcisistas, tá? É mais fácil ainda acontecer isso. Eles vão te manipulando, vai fazendo uma chantagem emocional ali, vai mexendo com a sua mente, por fim você acaba sendo levado e no final você faz exatamente o que a pessoa quer, né? E continua ali naquele contexto que tá te matando. Mas como eu já sabia que se eu não fizesse nada ia acontecer exatamente isso, aí, quer dizer, eu não sabia, a espiritualidade que me mostrou, né? Aí eles foram me mostrando, eu fui fazendo esse processo de cura, eu fui me fortalecendo, porque os arquétipos eles fortalecem sim a gente, a nossa mente. A reprogramação mental faz com que você quebre bloqueios, quebre coisas de dizer que eu não sou capaz, eu não consigo, não sei o quê. Com a reprogramação mental você consegue quebrar isso. Então, quando chegou naquele momento, a pessoa já estava com aquela listinha todinha de tipos de manipulações para serem feitas comigo. Mas nenhuma deu certo. Nem choro, nem nada, sabe? Nada conseguiu me manipular, me levar na conversa para que eu desistisse. Por quê? Porque eu já sabia quem eu era, né? Quer dizer, eu estava em formação ali, estava começando a saber quem eu era. Eu sabia que eu não precisava passar por aquele contexto e que eu era, assim, capaz de viver uma nova vida, que eu não precisava continuar em algo que eu não estava feliz, que estava me matando aos poucos, né? Então, por isso que a gente precisa dos processos de cura. Os processos de cura nos prepara, né? Para quando chegar aquele momento crucial, você conseguir falar não ou fazer as mudanças que você precisa fazer. Por exemplo, se eu não tivesse passado por esse processo de cura, agora como que eu ia entender, né, que eu precisaria diminuir a quantidade de animais na minha vida? Para mim, ia desabar o mundo, sabe? Falar, não quero, eu preciso deles para viver e tal. E não, eu entendo que antes, por conta das dependências, das situações que existia dentro de mim, isso era, sim, um auxílio, era uma bengala na minha vida, né, o amor deles. Mas não é o único ponto de vida, entende? Hoje eu entendo que não precisa disso. Que o principal amor, na verdade, é o meu comigo mesmo, né, em primeiro lugar. Então, mesmo que não exista ninguém para me amar, ou mesmo que em algum momento alguém me machuque de alguma forma, né, faça alguma coisa que me desiluda, me deixe triste, aí eu já consigo entender, poxa, o problema não sou eu, o problema é a pessoa. Então, por que eu vou me abater com isso? Tudo que eu tenho para ser feliz eu já tenho em mim, né? Então, por que é que eu vou me martirizar com a pessoa que não soube me tratar
dentro daquilo que eu sou, porque eu sei o meu valor. Eu sei aonde eu posso chegar e eu sei que ninguém tem o poder de passar por cima de mim e falar, você não consegue, você é isso, você é aquilo. Não, ninguém pode. Comigo e nem com vocês aqui, com ninguém. Ninguém pode permitir que alguém, em algum momento na sua vida, chegue em você e fala, você não é capaz, você não consegue, você é burra, você... Não, de jeito nenhum. Você pega e coloca o dedinho na cara dessa pessoa e fala, cala sua boca, porque eu sei quem eu sou. E você não tem que falar nada pra mim, você tem que entender quem você é. E não vir falar quem eu sou, porque eu já sei quem eu sou. Imagina, né? Se a gente não tiver bem trabalhado, como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa se trabalhar. A gente precisa desse processo de cura. A gente precisa viver tantas situações para poder entender tudo isso aí, né? Então tá, vou continuar a história porque tem mais parte. Não terminou só nisso aí não. Essa foi a caída de ficha. Aí o que rolou depois? Deixa eu só ver se eu não esqueci nada até aqui. Essa questão com os animais era apego, tá, gente? Apego faz parte de dependência, dependência emocional, que faz parte da ferida do abandono, tá? Então, pra gente não esquecer. E também tem a ver com a ferida da rejeição, se eu não me engano, as pessoas que têm muito forte a ferida da rejeição, elas também podem vir a ter essas atitudes de acúmulo de animais e tudo mais. Tá, vamos lá. Cadê? Tá, e assim, passar por tudo isso também é uma forma de encerrar um ciclo familiar. Porque, pensa comigo, gente, se eu continuo levando essa forma de viver, e aí daqui a algum tempo eu, né, me conecto com outra pessoa, faço uma nova família tal, e venho a ter filhos. Se eu não conseguir resolver essa questão de dependência, de autossacrifício, de priorizar sempre o outro, como que eu vou viver com meu filho? Como que eu vou viver com meu marido? Como que eu vou ser? De novo, eu vou ir me anulando para colocar eles em primeiro lugar. Então, passar por tudo isso e romper esse ciclo agora era uma forma também de libertar as próximas gerações que viriam daqui para frente. Direto a gente fala sobre isso, assim, se ouve falar sobre isso. Ah, nossa geração é a geração que vai quebrar as correntes. Nossa geração é a geração que vai findar todos os padrões ancestrais. Mas eu acho que nem sempre a gente tem muita noção disso. A gente não consegue ver isso no dia a dia. E esse é um exemplo do que seria isso, né? Como romper esses padrões. Então, eu precisava resolver tudo isso agora, né? Antes de entrar numa nova família, se caso eu fosse para uma nova família ou não, enfim, não sei qual que é os planos do universo, mas como eu vou entrar numa nova família, né? Fazer uma nova família se eu continuo carregando esse padrão errado, essa forma errada de ver, de fazer, de autodoação. Então, isso precisava ser encerrado agora. Só que assim, sempre quando a gente passa por questões assim muito grandes, são duas situações. Antes de finalizar, vai vir as tentações, para poder ver se você realmente aprendeu a lição ali, se você realmente está firme naquela sua vontade. Então, assim, nos últimos dias dispararam várias pessoas conversando comigo, falando que tem tal bichinho, tem não sei o que, tem, sabe? Ah, eu fiquei sabendo que você perdeu tal animalzinho, você quer? Eu tenho tal. Ah, eu tô com uma cria, nossa, de um padrão ótimo, de tal animal, você quer? Sabe? Vem essas tentações, assim, para poder ver até que ponto que você tá firme naquilo, tá? E assim, eu fui falando não para todo mundo, porque realmente não é o plano trazer novos animais, né? Mantém os que tem aqui, mas não é para trazer novos. Porque eu preciso diminuir a demanda de trabalho na minha vida. E acumular mais animais não vai diminuir essa demanda de trabalho. Porque eu preciso também ter mais tempo para poder trabalhar com a espiritualidade. Eu preciso ter mais tempo para cuidar de mim. Enfim, tudo isso foi visto. Eu preciso cuidar de mim financeiramente também, né? Me colocar na parte financeira, me priorizar na parte financeira também, que os animais acabam gerando muito custo.
né? Então vem primeiro isso, né? Essa questão de muita gente te oferecendo, é o teste ali para ver se você tá firme na sua decisão. Várias vezes a gente vai ver esses testes aí na história, várias pessoas que passaram por coisas importantes na vida, elas também tiveram esses testes. E faz parte de todo mundo, tá? Independente se você vai passar por coisas importantes ou não na vida, você vai passar por teste assim mesmo. E a outra situação que vem é uma finalização, é um teste final. E aí entra as engrenagens do universo, que eu falei aqui no começo da live. Tem um vídeo lá no canal explicando as engrenagens do universo. E quando eu salvar, eu vou salvar esse vídeo lá no canal. Quando eu salvar esse daqui lá, eu vou colocar ele também no finalzinho, tá? Explicando ali como é que funcionam as engrenagens. Essas engrenagens, elas são assim, elas são... É mais ou menos que nem um relógio, né? O relógio, quando você desmonta ele, você vê que tem um monte de coisinha ali que vai conectando uma coisa com a outra e tal, pra fazer aquela roda dar a volta total, né? Então, vamos ter um entendimento. Essa volta dos ponteiros ali do relógio é o ciclo, nosso ciclo concluído. E as engrenagens que ficam rodando ali são as coisas que vão acontecendo com a gente até completar aquele ciclo. Vão acontecendo coisas no plano físico. E a gente vive sempre ciclos. A nossa vida é o tempo todo ciclo. Você termina um ciclo, você entra no outro. Mas se caso você não conseguir terminar um ciclo com louvor, né, aprendendo tudo que precisa ser aprendido, fazendo tudo que precisa ser feito, você vai rodar de novo as mesmas engrenagens, tá? E aí vai acontecer de novo as mesmas situações. Tem vários vídeos lá no canal que eu falo sobre isso, só que eu não vou lembrar agora todos, mas tem vários lá onde onde é apontado exatamente isso, sabe? De acontecer alguma situação, aí essa situação se repete no ano seguinte ou depois de alguns meses, e até chegar um momento que vai se concluir aquele ciclo, tá? Então, vamos lá. O que rolou? Em 2022, uma passarinha fez um ninho na antiga casa onde morava e ela abandonou o ninho lá. Aí eu, curiosa, fui inventar de olhar, pensei que só tinha um ovo ou talvez só um ninho lá e descobri que tinha 2 filhotes de passarinho lá dentro, vivos. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui no meio, tá? A historinha desses 2 passarinhos. Em algum momento aí vai aparecer. E aí, um acabou morrendo, era muito pequeno, gente. Não tinha nem pena, não tinha nem aberto o olho, enfim, era minúsculo. Até hoje eu não sei como que foi um milagre que ele sobreviveu, né? Um deles sobreviveu. E eu comecei a cuidar, mas era assim, cuidado integral. Eu ficava por conta dele ali o tempo todo, sabe? Dando comida a cada 3 horas. Era o tempo todo com ele, comigo, sabe? Era o Pantufinha. Tem um vídeo dele no TikTok de uma conta fechada minha. Mas eu acho que eu consigo trazer aqui, pra salvar aqui no meio do vídeo. Eu consigo trazer ele pra cá, editar e trazer ele pra cá. Mas só vai dar pra ver lá no canal. Ok, cuidei desse bichinho, tal. Aí ele cresceu até uma certa idade e acabou morrendo.
Ok, isso lá em 2022. Então, a gente teve essa engrenagem do passarinho e tal, rodou o ciclo. Em 2023, de novo, né, outra mãe pega e bota, né, cria ali os bichinhos lá engraçado que foi no mesmo ninho, se eu não me engano. Foi no mesmo ninho. Ela pegou, o bichinho cresceu, só que um voou e um ficou para trás. Não conseguia voar. Não conseguia voar e não conseguia se virar sozinho. Aí eu já fiquei assim, gente, não é possível. Assim, o primeiro passarinho, eu já tinha um sentimento interno que existia alguma coisa com ele. Tinha alguma coisa que o universo queria me mostrar, mas na época eu não entendi. Aí quando esse processo repetiu em 2023, aí sim que eu entendi, putz, não tem como, é a mesma coisa, a mesma, sabe? Nessa época eu não entendi ainda de engrenagens, mas era a mesma situação. Esse tem vídeo aqui no canal, o nome é sobre a história do Baby, tá? Então tem a história desse passarinho aqui no canal, não, lá no canal, lá no YouTube. Então, de novo, a mesma coisa. Esse foi um pouco diferente, porque eu cuidei também, né? O bichinho cresceu e esse voou e foi embora. Ele conseguiu chegar à fase adulta. Aí, em 2024, aí foi minha irmã que entrou em contato comigo falando que tinha pegado um bichinho, um passarinho, e cuidou e tal. Só que assim, quando ela entrou em contato comigo, eu tive a vontade de dizer, não, deixa que eu cuido, porque eu já tenho experiência e tal. Mas alguma coisa, aí eu acho que eu já estava passando pelos processos de cura, né? Alguma coisa veio ali na minha mente e falou, não se mete nisso, deixa ela. Não é responsabilidade sua, né? Aí eu fui só auxiliando, falando o que dava para ser feito e tal, mas não peguei essa responsabilidade para mim. Então em 2024 eu acredito que eu já estava passando ali pelos processos de cura, né? E aí, em 2025, agora rolou essa loucura toda. E assim, só uma curiosidade, tá, gente? O Pantufinha foi no mês 10 de 2022. O Baby foi no mês 3 de 2023. Quer dizer que não se segue o mesmo mês. As engrenagens nem sempre vão ser nos mesmos meses, porque o tempo ele é muito linear, nem sempre vai ser igual. Mas roda as engrenagens, tá? Esse que a minha irmã pegou foi em 2024, mas eu não lembro a data. E aí rolou essa parada toda de cura, então essa loucura, cura com loucura, que foi esses últimos dias pra mim. E o que aconteceu exatamente no dia 29/11, me cai um outro passarinho aqui, filhote. Aí eu fiquei assim, o que eu tenho que entender? Onde que tá o problema, sabe? Qual que é o ciclo que eu tô repetindo? Eu já entendia dentro de mim que eu não queria ter que cuidar de outro passarinho, porque eu sabia que ia levar muito do meu tempo. Isso era uma certeza para mim, eu não quero ter que cuidar de outro animalzinho. Mas o que eu teria que fazer de diferente das outras vezes? O bichinho ele caiu, apareceu de manhã, nesse dia eu precisaria trabalhar fora, mas aí eu pensei, não, mas se ele estiver lá até a hora que eu voltar, eu vou cuidar, também não vou deixar morrer a míngua, né? Então eu separei ele num lugar ali, ele tava um pouquinho machucadinho, acho que ele tinha caído, um gato tentou pegar ele, enfim, não sei. Mas aí ele ficou ali num cantinho e quando eu voltasse eu ia cuidar se ele estivesse ali vivo e tal. Mas eu fiquei assim pensando comigo, falei, não, ele não quero, assim, se eu pudesse, né, escolher, eu ficava cocriando, na verdade, uma realidade onde ele não ia sobreviver. Porque com os outros, cantinho, não entendi, Manuel, não entendi sua pergunta. Então, assim, com os outros, eu sempre ficava ali me dedicando e sempre pensando como fazer ali para cuidar e sempre já pensando, não, vai dar certo, ele vai comer, ele vai se desenvolver e tudo mais. Manuel, não tô entendendo sua pergunta. E eu não vi pra cima aqui, tá? Pode repetir pra nós. Cantinho, estas precisas. Eu tô com um pouco de dificuldade de te entender, não sei, não entendi, cantinho, enfim. Vamos lá, vamos dando continuidade aqui. Aí, assim, das outras vezes eu ficava já cocriando imagens onde os animais iam comer sem problema, sabe? Iam se alimentar sem problema, iam se desenvolver e iam voar. E dessa vez foi diferente, eu já comecei a cocriar uma realidade, na verdade, onde
não ia ser necessário eu cuidar, porque ele não ia sobreviver. Então, se rompeu ali esse ciclo, né? Primeira vez, então sempre caía e eram cuidados. Alguns viviam durante um tempo, depois morriam. Outros viviam até a fase adulta e voava. Mas dessa vez eu quebrei, porque eu co-criei já uma realidade onde ele não ia sobreviver. Aí eu fiquei pensando, será que é isso mesmo? Porque isso é tão mórbido, eu fiquei com esse pensamento estranho, sabe? Uma sensação ruim. Poxa, era isso mesmo que eu precisava cocriar? Eu precisava mesmo pensar nessa situação? Estaria mesmo na minha mão? Enfim, veio um monte de pensamentos ali na cabeça, sabe? Sobre isso. Eu ficava, gente, é isso mesmo que tinha que acontecer? Era isso mesmo que eu precisava cocriar? Veio um pouco de culpa, veio muita sensação estranha no meio disso tudo. Mas eu entendi, porque veio outra situação que aconteceu um tempo atrás comigo. Às vezes, assim, a gente vive numa matrix, né? Então, tudo que a gente pensa, a gente pode sim cocriar. Por isso que é bom a gente pensar em coisas positivas. E eu lembro que há um tempo atrás, eu fiquei impressionada com uma pessoa que... não é que eu fiquei impressionada, mas me contaram a história ali e tal, de uma pessoa que tinha 3 gatos em casa e acabou adotando mais um e não sei o que, e pegou e tal. Aí eu fiquei pensando, nossa gente, como que faz já ter 3 gatos em casa? 3 não, era 4 gatos que a pessoa tinha e tava adotando um quinto. Aí eu fiquei pensando, gente, como que faz ter 4 gatos em casa e aí pega e vem mais um... E criar esse tanto de gato em apartamento, nossa, imagina como que seria difícil. Eu fiquei pensando, o que acontece? A primeira oportunidade que eu tive de sair pra rua, me aparece um gatinho abandonado na rua. Aí eu caí a ficha e falei, gente, eu cocriei isso aqui, de tanto ficar pensando em gato abandonado, veio e me aparece um gato abandonado. É cocriação, a gente faz isso o tempo todo, sabe? Até entrou um pouco nessa questão de cocriação, que eles pediram para poder falar também. Então a gente faz isso o tempo todo, a gente cocria as realidades que a gente vive o tempo todo. Aí eu fiquei muito me sentindo mal, porque eu tinha cocriado o bichinho, eu não sabia o que fazer com ele. Aí o que eu fiz? Eu dei comida, eu dei água, falei, já que eu cocriei essa realidade, né? Ok. E aí eu deixei na porta de casa. E aí eu falei, não, do mesmo jeito que eu cocriei a realidade onde esse gatinho existe, eu vou cocriar uma realidade que ele não existe, ou que ele foi adotado, que alguém pegou ele e ele não tá mais aqui. Deixei ele na porta, do lado de fora, tanto porque eu não podia deixar eles dentro, né, porque meus cachorros não aceitavam e os gatos também não. Aí quando eu volto lá fora, o gato já não tava mais lá. Ele tinha comido a ração, já tinha bebido a água, mas tinha sumido. Então, eu quero acreditar que foi cocriado uma realidade onde alguém passou e pegou o gato, ou que simplesmente ele deixou de existir, né? Afinal, é uma matrix, a gente cocria o tempo todo, né? Aí eu com base nisso, lembrei disso nesse momento em relação ao passarinho. Então, foi mais ou menos a mesma situação. E a gente pode cocriar o tempo todo. Então, a gente cocria a vida também e cocria a morte, né? E é meio mórbido falar sobre essas coisas. Me deu uma sensação muito estranha pensar sobre isso, mas faz parte também das coisas que vêm ali do universo, das informações que vêm. Por isso que a gente precisa entender de como é potente a nossa mente, como que ela pode criar, assim, surreal. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que pensa, né? No momento de desejar algo pra alguém, fazer algo pra alguém, porque, enfim, né? Então, ok, né? Aí eu entendi. Bem ali se cocriou uma nova realidade, se encerrou totalmente aquele ciclo. Findou. Eu não vou mais repetir esse ciclo ancestral da minha família, de avós, de tataravós, bisavós, enfim, de uma autodoação exacerbada. Como é que fala essa palavra, gente? De uma doação assim sem limite. Não vou mais. Porque isso levou meus antepassados a ter problemas, a adoecerem e acabarem até a falecendo diante de tantos problemas que passaram na vida. E era isso que eu precisava findar ali, né? Claro que em contextos diferentes, porque meus antepassados foi com filhos humanos ou foi com outras situações na vida, mas era a mesma situação ainda, a mesma situação de autodoação o tempo todo, né? Vamos lá, ver se eu esqueci alguma coisa. E assim, trazer essas informações para cá.
eu acho que ajuda, eu até falei isso na última live, mas reforço novamente, trazer tudo isso aqui pra cá, pra conversar com vocês, ajuda muito mais também nas minhas curas, tá? Além, assim, eles falam, você vai estar ajudando outras pessoas, mas sei lá, às vezes parece que a cura vem mais pra mim, sabe? Ajuda tanto em mim, né, nos meus processos, porque é uma forma de se concretizar também, de ficar aqui registrado esses processos de cura e de sentir, de realmente ver, não, eu passei por isso, eu superei isso, eu consegui viver isso. E passar tudo isso aqui auxilia nesses insights também. Eles falam pra mim que auxilia. Eu acredito que auxilia porque eu recebo feedbacks assim das pessoas falando que entendeu algumas situações em suas vidas ali e conseguiu mudar situações na vida delas. Então, primeiro, eu acho que o maior processo de cura é em mim mesmo e assim, e é cura, e eu fico super feliz quando eu fico sabendo que tá auxiliando outras pessoas também. De todos esses passarinhos, o que mais eu senti, né, foi o primeiro, porque eu acabei lidando ali com ele de uma forma que era amor incondicional, né, eu acho que eu senti o que chegou mais próximo ali do amor de mãe, né, porque era dedicação total para ele. Senti muito quando ele morreu. Até tem uma roseira aqui no quintal, porque na época a espiritualidade falou, não, coloca o corpinho dele na roseira, planta uma roseira e coloca o corpinho lá dentro do vaso que você vai ter ele pra sempre. Foi a ideia deles, porque eu nunca tive esse costume de ficar enterrando bicho em roseira, em planta, não, sabe? Eu enterrava, mas não assim, pra poder continuar uma planta, nem nada do tipo, não. Ai, a voz falhando. Então esse foi o primeiro que eu fiz isso. E na verdade foi só esse e mais um outro, que era um passarinho que era do meu pai, que também quando morreu eu acabei sentindo bastante, porque era dele, né? Era uma herança dele. Então, agradeço muito a experiência que eu tive com eles, porque ativou esse amor incondicional, né? Eu entendi como é que funciona esse amor e nem sei se algum dia eu vou sentir algo tão forte assim. Que é um amor, assim, surreal, não tem como se explicar, né? Eu acho que só a mãe mesmo consegue explicar que amor é esse em relação aos filhos. Mas olha só, mesmo diante desse amor incondicional, de total doação, assim, a gente não pode se doar totalmente, né? Porque por mais que a gente tenha amor incondicional por outros seres, por família, por nossos filhos e tudo mais, o maior amor da nossa vida tem que ser nós. E ver ali a lâmpada da penteadeira piscando só confirma isso pra mim. Que é eles que estão pedindo para passar essa informação. Então, a gente tem sim que entender desse amor, a gente tem sim que viver esse amor em nossas vidas, ter esses amores incondicionais à nossa volta por pessoas, mas a pessoa mais importante da nossa vida, no primeiro lugar ali, nessa dedicação, nesse amor, tem que ser nós. A gente não pode transferir para outra pessoa, outro serzinho, seja quem for, tem que ser nós mesmos, sabe? Porque aí quando a gente entende de como oferecer esse amor por nós, aí sim que a gente vai estar suficientemente cheio para oferecer para as outras pessoas, né? E é isso, gente, essa história, assim, esses padrões não param aqui, essa é uma parte, né, da história. É um dos processos de cura mais grandes, assim, que eu vivi, que é os que estavam, assim, que estavam me trazendo problemas, eu estava adoecendo já por causa disso, por causa dessa questão da doação. E é também uma questão que as pessoas estão vivendo agora. Muitas pessoas estão vivendo. Elas estão também sentindo na pele ali o corpo cobrar, né? Essa questão da autodoação exagerada. E por isso que a espiritualidade pediu para trazer esse tema para cá, tá bom? Alguém tem pergunta? O moço estava perguntando um negócio aqui, mas eu confesso que eu não estava entendendo o que ele estava falando, gente. Cantinho estas precisas. Não consigo entender o que ele quis dizer. Não consigo. Então, gente, assim, essa live vai ficar salva lá no canal do YouTube, quem perdeu o comecinho dela. E lá também eu vou colocar o vídeo do Pantufinha, né, que é o primeiro passarinho disso tudo. Vou ver se eu coloco os 2 vídeos que eu fiz
pra ele, né, no meu antigo canal, ou no meu antigo TikTok. E esse TikTok ele até tá fechado, tá? Eu acabei fechando. E uma coisa que eu esqueci de comentar na live, os meus animais, eu acabei perdendo muitos animais também nos últimos anos. Um pouco, assim, em grande parte foi por questões energéticas, de pessoas demandando coisas negativas, enfim, né? E aí que tava o erro, né? Porque eu ia perdendo animais e colocando outros no lugar, né? Pra, tipo, não dá o tempo ali de viver o luto, sabe? Não sentia esse luto, eu já ia colocando o outro ali e tal. E era parte do padrão que eu precisava encerrar. Então, assim como aconteceu com a minha amiga também, que ela disparou a perder muitos animais, né? Quando ela foi visto ali que ela precisava romper aquele ciclo. Mas agora tá tudo ok, tá tudo tranquilo. Com o tempo a espiritualidade me ensinou também como proteger eles. E assim, uma das proteções é que eu acabo não postando, então essa conta antiga tá fechada. Mas eu vou salvar aqui no vídeo, nesse vídeo no final. No final não é que em algum momento aqui vai aparecer. Vai aparecer quem que era o Pantufinha. O videozinho que eu fiz pra ele, os 2 vídeos que eu fiz pra ele. Da vidinha dele e do momento que ele foi embora, tá? E também tem outros vídeos lá no canal. Tem, quem quiser ir pra lá pro canal, tem o link aqui na bio do TikTok, tá? E lá também, na bio do canal do YouTube, tem um link para poder entrar no nosso grupo no WhatsApp, quem quiser fazer parte, que sempre tá chegando informações lá. As primeiras informações chegam lá e depois que eu trago pra cá, né, informações gerais, assim, de coisas que tá rolando no mundo. E é isso, se ninguém tem perguntas, vamos encerrar. Gente, muito bom ter vocês aqui, acompanhar mais uma vez até o final da live. Oi, Ana, muito bom te ter, tá? Muito obrigada a todo mundo que ficou, todo mundo que passou aqui em algum momento pela live. E até a próxima. Tchau, tchau. Muito boa noite para vocês. Bom descanso.